começando então? Beleza, vamos falar hoje um pouquinho sobre a ferramenta, né? Algumas ferramentas que a gente tem disponíveis e particularmente o Gmail e os Google Apps, né? Então, o Google Apps são, né, algumas ferramentas, especificamente o Google Drive, o Agenda e o Meet. Então, todas as ferramentas, o Gmail também, né, é da Google. E a gente vai dar uma passadinha por todas elas, em algumas partes um pouquinho mais teórica, mas tudo um pouquinho de prática também. Aí a gente vai dando uma mexida juntos. Essas talvez é um pouquinho mais usual, né? Então no dia a dia acho que é mais tranquilo da gente entender, porque geralmente a gente utiliza, então é bem interessante. Para a gente começar, então, vamos falar um pouquinho sobre o Gmail, né? Então, o Gmail ele basicamente é uma ferramenta do Google para gestão de e-mails. Então a gente tem uma ferramenta de e-mails completa, né? Hoje o Gmail é uma plataforma ampla, então aqui um ponto, né, que ele tem 15 GB de espaço, então é uma ferramenta gratuita e que já serve muito no dia a dia e muita gente usa só ele no dia a dia há muito tempo, então é uma baita ferramenta literalmente. Aí tem um ponto, né, que caso esses 15 GB por algum motivo não sejam mais suficientes, então já encheu, a gente tem a opção de adquirir mais espaço. Então, de modo geral, nessas ferramentas do Google, todas elas a gente tem a versão gratuita, funciona, é muito boa. Em muitos casos resolve 100%, mas se a gente vai para uma empresa ou se a gente precisa de um pouquinho a mais, eu posso sempre comprar. Então, sempre tem essa possibilidade também, né? Então aqui vou dar um geral e aí a gente vai junto na tela ali mexendo, mas começando com relação a criar nova conta no Gmail, né? Então a gente pode criar um e-mail dentro do Gmail e aqui eu trouxe 3 opções que a gente tem e pode usar durante essa abertura. Então, a gente pode criar um e-mail para uso pessoal, um e-mail comum para a gente mesmo. Depois a gente tem a opção de criar para uma criança. Então, nessa opção de criar um e-mail para uma criança, eu vou poder fazer alguns controles que normalmente eu não preciso, né? Mas por ser uma criança eu posso fazer. Tem um controle bem interessante, bem legal. Hoje em dia, falando em celular, a gente tem algumas ferramentas ali da Google mesmo, que permite a gente fazer uma gestão bem bacana e controlar ali o aparelho que a criança vai usar. Então, começamos sempre pelo e-mail, né? Então é o start ali de tudo. E a gente também pode ter um e-mail para trabalho ou para empresa. E aí fica um pouco de dúvida, né? Qual é a diferença de trabalho e empresa? Trabalho basicamente é uma conta, quase uma conta pessoal, dá para dizer, mas a ideia é que eu entenda que eu quero usar ela só para trabalho, para informações de trabalho, né? Algum trabalho, seja para uma empresa ou seja para mim mesmo, uma empresa minha, mas o ponto é que eu vou criar um @gmail. Então, @gmail é o domínio padrão, né? E para uma empresa aí que vai mudar um pouco, eu posso usar um e-mail personalizado. Então, quando a empresa tem um @, o nome da empresa, né? Então eu botei ali um meudomínio.com, é um domínio da empresa, ela paga, ela tem, né, aquele domínio para si, e aí tu pode criar dentro do Gmail, usar a plataforma, né, o Gmail, com o teu @ ali, né, o @ da tua empresa, e para isso a gente vai criar um e-mail novo para uma empresa. Então aqui algumas informações que são necessárias, né, nessa criação. Então a gente precisa do nome do utilizador, e aí contas gratuitas vão ser @gmail, né? E um ponto que também a gente tem que sempre levar em consideração, que não pode existir um e-mail igual no mundo inteiro, então é um ponto que hoje em dia é meio complicado tu criar um e-mail novo, né? Então tem que colocar um monte de número, um monte de ponto e underline, um monte de coisa, porque não pode ter um igual.
Exato. E é isso, vai usando, vai usando. Eu particularmente não posso reclamar porque eu não tenho esse problema, né? Então tem um nome um pouquinho à parte. Então, é. Inclusive eu acho que há uns 3, 4 meses atrás eu precisei criar um e-mail. E aí eu fui criar e eu pensei, poxa vida, será que já existe algum? E não, tá lá o nome bonitinho, Iractaluan, e tá tudo certo, tudo maravilhoso. Você... Exatamente. Vamos lá, não tem estresse. E aí depois, aqui é falando em print, né? Então, caso a gente veja o print, talvez soe um pouco estranho, ali a questão da palavra passe. Mas é basicamente a nossa senha, né? É ali o colocar ela e depois o confirmar que é repetir ela. Mas só um pontinho a gente sempre atentar, né? Beleza. Deixa eu abrir aqui o Gmail pra gente. Deixa eu só abrir numa guia anônima. Só para a gente ver a mesma telinha. Então aqui a gente tem a telinha para fazer o login, né? Então eu posso fazer o login na minha conta. Eu posso também criar uma conta que a gente estava vendo. Então vamos só acessar aqui rapidinho. Para uso pessoal. Então se eu botar aqui, eu vou preenchendo as informações, né? Para concluir ali a criação. Vou voltar aqui para uma criança. Então aqui já informa algumas coisas, né? Então a gente vai poder gerenciar as configurações dessa conta. A gente vai definir filtro de conteúdo. Então o conteúdo, por exemplo aqui, né, Google Play e pesquisa, a gente vai poder filtrar já de antemão, né? Já vai sair. Exato. Já vai nascer com as restrições, basicamente. E aí a gente tem essa ferramenta aqui que é bem interessante, que ela que estava comentando, que é o Google Family Link. Isso aqui é um aplicativo do Google que vai, aqui um exemplo, ele vai limitar o tempo em tela dos dispositivos. Então, eu comprei um celular, eu dei um celular para a criança, eu criei um e-mail e coloquei. Esse carinha aqui, Family Link, é um aplicativo que eu vou ter no meu celular e vou gerenciar o celular da criança por ali. Então, eu vou dizer quanto tempo ela pode usar por dia, quais aplicativos ela pode usar, se ela pode instalar aplicativo novo, se ela não pode, 100% uma gestão. E aí, claro, aqui a gente está falando de conta Google, principalmente para o Android, né? Então, para o iPhone algumas coisas podem mudar, mas falando aqui do Gmail e do Android, né, que andam bem juntos, então a gente tem essa opção aqui que é bem interessante. E aqui um ponto, né, que a gente pode ajudar a gerenciar até 13 anos ou a idade mínima do país. Então, em alguns países a maioridade, beleza, vai ser menor que os 18, que é o nosso, então o Google o Gmail, né, vai seguir essa política também. Opa! E aí depois, né, para trabalho e empresa, e aí eu vou ter aqui as opções. Então, para empresa, para trabalho, como eu comentei antes, vai ser um @gmail, um e-mail comum, dá para dizer. Também com os 15 GB de armazenamento no Google Drive, que aí é compartilhado entre as ferramentas, né? Ou e-mail personalizado. Aí eu coloquei, né? A gente pode usar aqui um @nome da minha empresa, e aí eu já vou partir para o pago. Então, para mim tem aqui o teste grátis, mas eu já vou ir para o pago. E aí no pago eu vou ter algumas coisas a mais, né? Então vou ter alguns recursos premium, vou ter aqui 5 TB de armazenamento, então a gente já parte para outra conversa. Mas a gente tem as 4 opções, dá para dizer aqui, que vão servir bem servidos e que hoje em dia a gente usa 100%, né? Beleza, aqui a gente vai então um pouquinho falando sobre a ferramenta em si, né, o uso do Gmail. Então aqui um pouquinho sobre o menu lateral que a gente tem nele. Deixa eu abrir ele aqui.
Beleza. Aqui o menu. Então a gente tem alguns atalhos padrões aqui na nossa esquerda. Caixa de entrada com estrela, adiados, enviados, rascunhos, um botão mais. Ele vai literalmente mostrar mais opções, né? Mais atalhos que a gente pode ter, a gente pode acessar. E os marcadores que eu posso criar aqui embaixo conforme alguma organização que eu quero fazer, alguma personalização ali a mais que eu quero, né? E posso estar realizando. Aqui na tela, então, eu tenho aqui a nossa lista. Então aqui caixa de entrada, eu sei que no total essa caixa tem 1.144 e-mails, com estrela, aqui e-mails com envio adiado, né? E-mails que foram enviados, rascunhos, e o mais, onde eu vou ter aí todas as outras opções. Depois a gente passa por elas. Beleza. Vamos lá. Aqui em cima a gente tem a barra de pesquisa. E aí a barra de pesquisa eu vou literalmente pesquisar por um e-mail enviado ou recebido. E essa pesquisa pode ser pelo que eu quiser. O mais simples, é claro, vai ser eu digitar uma palavra aqui. Então, a informática. Aqui na pré-visualização, o Gmail já tenta me mostrar alguns e-mails. De repente eu já vejo exatamente o que eu quero e entro direto. Ou não, só vou dar um Enter e ele vai buscar todos os e-mails que já tiveram com a palavra informática. E aí a palavra informática pode estar no título, no corpo do e-mail, num documento, no e-mail em si que foi enviado, né, no arroba ali, onde tiver essa palavra ele vai me apresentar. E aí aqui no lado eu botei a questão do filtro avançado. Então, deixa eu apagar aqui, eu vou voltar para o caixa de entrada. Aqui eu tenho mostrar opções de pesquisa. E aí dentro eu vou ter vários filtros para ser uma pesquisa bem mais específica. Então eu posso pesquisar e-mails recebidos, né, de alguém especificamente, enviados para alguém, ou de repente para mim, né, qualquer que seja o filtro que eu faça. Eu posso pesquisar exatamente alguma coisa que está no assunto. Posso pesquisar se contém as palavras, que é basicamente o que a gente faz aqui, né, no pesquisar só a palavra. Posso pesquisar por não tem alguma palavra. E aí posso pesquisar também por tamanho. De repente eu sei que o e-mail tinha um anexo que era muito grande, mas eu não faço a menor ideia do que está escrito. Beleza, eu venho aqui e eu quero pesquisar um e-mail que tenha tamanho maior que 20 mega. Beleza. E aí o mega eu posso trocar para kbyte ou byte. É uma opção também. Data entre. Então, entre 3 dias, entre 2 semanas. E aí aqui eu vou dizer, né? Qual é esse período. Eu posso aqui filtrar para pesquisar por padrão, né? Vai ser sempre todos. Mas eu posso dizer, não, eu quero pesquisar só o que está na caixa de entrada. Ou só o que está dentro de com estrela. Posso filtrar também pelas caixas aqui, né? Para ser específico. E também posso filtrar por com anexo ou também não incluir chats, né? Então a gente vai ver ali a opção dos chats. Também tem aqui para procurar. Então se a gente for de novo aqui para o nosso informática, se eu abrir o avançado, a palavra está aqui. Então, basicamente, essa busca que está aparecendo aqui em cima é o contém as palavras. E aí é literalmente isso. Algo dentre todos, né? Aqui o modo padrão, dentre todos, algum que tem essa palavra. Ou, né, o conjunto de palavras que eu usar. Depois a gente tem só aqui. Deixa eu tentar ver
por que que ele não está mostrando? Os complementos. À direita. Deixa eu ver aqui. Bom, deixa eu mostrar pelo print mesmo. Aqui na direita, quando a gente tem essa barrinha, aqui não está configurado, mas quando a gente tem essa barrinha, são vários ícones. E a gente chama de complementos. E esses complementos nada mais são do que atalhos. Então, esse íconezinho, a gente vai ver depois, mas eu sei que ele é o da agenda. Então, se eu clicar aqui, eu vou abrir a agenda. Esse outro aqui é das notas. Então, beleza, eu vou para as notas. E eu posso depois adicionar mais complementos, que a ideia é basicamente eu facilitar o meu uso em tela. Então, eu uso muito e-mail, mas do e-mail eu tenho aqui para minha agenda. Então, para facilitar um pouco, eu tenho aqui os complementos que eu posso clicar na agenda e ser direcionado lá direto. E aí, que nem eu estava procurando aqui, a gente pode configurar esses complementos. E eu posso botar outras ferramentas que não só as do Google. Então aqui, por exemplo, no print já mostra algumas. E deixa eu voltar aqui na configuração, que a gente vê também. Então aqui a gente vai ter, vamos botar aplicativos de parceiros em destaque. Então aqui eu tenho o Canva, por exemplo, que a gente vai editar imagem, vai fazer apresentação, vai fazer documento. E eu posso ter um atalho aqui na minha tela. Eu tenho aqui o Asana, por exemplo, que é uma ferramenta de tarefas. Então eu posso ter várias e várias tarefas, aplicativos aqui vinculados, né, com esse atalho dentro do meu Gmail, justamente para tentar facilitar um pouco mais o meu dia ainda. Então é o tipo de coisa que a gente pode fazer. E que caso, né, apareça aqui na fotinha, a gente já sabe que, beleza, são complementos que é literalmente atalhos para alguma ferramenta à parte. E aí depois, a gente vai para a personalização. E aí só para a gente entender que eu tenho basicamente dois tipos de configurações. Então eu tenho as configurações rápidas e as configurações completas, vamos dizer assim. Nas rápidas, eu vou basicamente fazer algumas personalizações. Então, deixa eu vir aqui. Se eu clicar aqui na engrenagem para configurações, eu vou primeiro ver as rápidas, e aí eu vou ter aplicativos no Gmail, então chat e Meet. Se eu clicar para personalizar, eu posso escolher qual dos dois, ou se os dois vão aparecer no modo facilitado aqui. Então, deixa eu botar aqui os dois para exemplo. Só atualizar. Do mesmo modo que a gente tem ali os complementos, que é no lado direito, e são aqueles aplicativos à parte, né? Aqui eu tenho aplicativos do Google, especificamente o Chats. Chats, né? O chat é basicamente uma ferramenta para conversa. Então antes era outro nome, né? Era o Hangouts, era o nome. Eles facilitaram para chat. E a ideia é realmente que eu possa conversar por aqui. Então, do mesmo modo que às vezes, falando em empresa, a empresa vai ter alguma ferramenta de comunicação interna, às vezes aqui já poderia resolver. Então é uma opção. E outra é o Meet. A gente vai ver em sequência que o Meet é o aplicativo, né? A ferramenta para videochamada, né? E aí eu posso também ter aqui mesmo. Então, em vez de eu abrir, procurar o Meet, entrar, criar uma reunião, pegar o link, todo o processo, eu posso simplesmente vir aqui, nova reunião, copiar o link e já posso mandar para as pessoas do modo bem prático. Então, é uma opção aqui. Deixa eu tirar eles.
Eu posso marcar só um ou os dois. Beleza, eles ficam aqui nesse lado. Agora que eu tirei, eles somem. Depois, a gente vai ter a densidade. O que é densidade? É literalmente a densidade da tela. Então, quantas informações eu estou vendo? O padrão, aqui o exemplo, por exemplo, o e-mail que eu mandei hoje, eu tenho a pessoa, o assunto, aqui no lado, ó, SA, secretaria, já está aparecendo, então é o corpo do e-mail, e abaixo eu tenho aqui, eu já vejo que tem anexos nesse e-mail. E eu já vejo que é um PDF, esse aqui embaixo eu já estou vendo que é uma imagem. Beleza, essa é a densidade padrão. Se eu colocar na regular, ele já muda. Já fica mais, já tem mais e-mails mostrando na tela. Eu não tenho mais a informação de qual anexo é. Sei que tem anexo por causa do clips que fica ali, né? Mas é apenas isso. E no compacto, aí fica menor ainda aqui a lista. E aí eu consigo ver um pouco menor. Então, comparado ao padrão, é bem mais específico, né? O padrão aqui, a facilidade é que tu vai ver os anexos, já vai ter uma ideia ali do que tem. E, então, acaba às vezes sendo um pouquinho mais prático, né? A lista aqui vai ser menor também de rolar, porque vai ter mais informações, né? Beleza. Depois a gente tem o tema. Tema nada mais é do que o plano de fundo aqui. O padrão é o que a gente está usando, tudo branco, sem nada demais, mas eu também poderia colocar aqui uma imagenzinha e eu vai ter uma imagem atrás ali. É bem simples, mas é possível. Esse aqui é o padrão, então aqui a gente sabe que está sempre no padrão. Depois a gente tem o tipo de caixa de entrada, aqui a gente está usando o padrão, mas eu posso dizer que eu quero primeiro ver as mensagens que foram marcadas como importantes. Ou eu posso dizer, não, eu quero por padrão, eu quero ver as que não foram lidas primeiro. Ou as que estão com estrela. Aí é eu que personalizo. Depois tem a caixa prioritária. Posso eu escolher qual é a caixa prioritária. Ou várias caixas de entrada. O padrão sempre vai ser esse aqui. E-mails mais recentes em cima, e aí as caixas de entrada aqui separadas. Então, bem específico. Beleza, depois eu tenho aqui o painel de leitura, e aí o painel de leitura eu tenho sem divisão, como a gente está usando e como é o padrão. Então, se eu entrar no e-mail, ele vai abrir na tela, eu vejo ele aqui. Vou voltar, se eu quero entrar em outro e-mail, de novo, ele vai abrir a tela inteira. Mas eu também posso ter um à direita da caixa de entrada. Só fechar aqui. Então aqui está tudo em branco. Se eu abrir o e-mail, agora ele mostra na tela aqui e eu continuo vendo a lista de e-mails. Se eu for na outra, eu tenho um que é mostrar o painel abaixo da caixa de entrada. Mesma coisa, divide a tela, porém agora é para baixo, né? Embaixo eu vejo o e-mail e em cima a minha lista. Então aqui é tudo personalização que a gente pode fazer, né? Aqui a gente está vendo basicamente o padrão, mas a gente precisa, né, entender que tem essas configurações rápidas e aí é literalmente personalização. São essas as funções ali, né? Então aqui no print tem ali, né, o que é cada item que a gente acabou de ver. Mesma coisa aqui. Caixa de entrada. E aí depois a gente tem as configurações de modo macro mesmo, né? Então as configurações totais. E a gente vai ter aqui esse botãozinho que é o mostrar todas as configurações.
E aí aqui sim eu vou configurar a ferramenta Gmail. E aí eu posso configurar de tudo, literalmente. Eu posso trocar o idioma, eu posso trocar a fonte padrão que eu estou vendo, eu posso criar alguma resposta automática, eu posso configurar aqui sugestões de ortografia. Eu faço aí 1 milhão de alterações. Aqui, por exemplo, é onde eu vou botar uma resposta automática. Então, posso deixar num período de férias, por exemplo, eu digo qual é o meu período de férias e vai ficar essa resposta automática. Aqui eu posso gerenciar os meus marcadores. Então, a gente já tem alguns padrões, né? E aqui eu tenho a opção de ocultar ou mostrar. Então, por exemplo, o importante, ele está aqui para baixo. Eu posso ajustar para ele subir também. Então a gente pode ir fazendo todas essas personalizações. Posso mexer na caixa de entrada. Aqui por padrão as categorias que a gente estava vendo antes. Então tudo que o Gmail entende que são e-mails de promoções, ele joga tudo na caixa de promoções. Tudo que ele entende que é relacionado a social, então a notificação do TikTok, do Instagram, do LinkedIn, é tudo social. Então ele agrupa lá, se você quer ver, vai ver ali específico, né? Atualizações também, então atualizações de plataformas que atualizou alguma informação, alguma coisa, algum pedido, vem tudo para cá. E aqui o principal, que é o único cinzinha. Então, se é um e-mail de uma pessoa, que é uma pessoa real e que está mandando um e-mail que ele entende como importante, significativo, vai sempre vir para a caixa principal. Por padrão, a gente vai ver essas 4 aqui, a principal, promoções, social e atualizações. Fóruns eu posso ativar, mas não vem ativo. E se eu desativar essas daqui, o que vai acontecer? Eu vou parar de receber os e-mails? Não vou continuar recebendo. A grande diferença é que vai estar tudo misturado na principal. Se eu não me importo com isso, está tudo bem, só desmarcar. Mas por padrão, elas vão estar assim marcadinhas. Depois a gente tem algumas outras configurações. Configuração de conta e importação, eu posso importar e-mails, lista de e-mails e outras informações, né? Caso eu estou vindo de outra ferramenta para cá. Eu posso configurar alguns filtros e bloquear alguns endereços para não receber e-mail ou algo do tipo. Aqui eu configuro algumas regras de encaminhamento. E aqui é os complementos que a gente estava conversando antes. Aí depois a gente tem aqui uma configuração do chat e do Meet, aqueles dois que a gente viu antes. Eu tenho algumas configurações avançadas, né? Todas para fazer algum ajuste na ferramenta como um todo. Ativar modo offline e depois o definir tema novamente. Então eu realmente vou conseguir configurar o e-mail como um todo aqui dentro. E aí, voltando para a caixa de entrada, só para mostrar aqui, a gente viu, né, o principal, promoções, social e o atualizações. Então, tudo já segmentado, né? Beleza. Aí depois, a gente tem aqui os marcadores. Então, como eu comentei, é basicamente um método, né? Um modo que eu tenho de organizar alguns e-mails e que vai ficar aqui nesse canto esquerdo. Então, eu tenho aqui os marcadores. Eu posso criar um marcador novo. Vamos criar aqui um... Posso trocar a cor dele, vamos botar aqui um... Vou trocar aqui, vamos botar um verde. Então, beleza. Se eu entro nele, ele é basicamente uma pasta. Eu vou marcar e-mails para me centralizar aqui, né? Então, de 1.100 eu posso ver que 10 são sobre a aula. Então, beleza, eles vão estar aqui dentro.
Beleza. E aí aqui, o que eu posso fazer como eu posso fazer para adicionar um e-mail ali? Então, o passo a passo, eu preciso selecionar ele. Quando eu seleciono um e-mail, é habilitado aqui essa barrinha com algumas opções. Se eu desmarco, as opções somem, né? Então, se eu for no mais, eu tenho marcar como. E aí eu posso procurar pelo aula Gmail. E aí o que acontece? Na minha lista comum, ele vai continuar aqui, mas ele vai ter essa tagzinha, né? Então, com a cor ali, o nome que eu coloquei para destacar, né? E se eu entrar nesse grupo aqui, nesse marcador, estão ali os e-mails que eu marquei. Então, é um modo de eu fazer uma organização, né, dentro da minha plataforma de e-mail. Para mim desmarcar, é só literalmente desmarcar. E ele deveria sair. Pronto. Desmarcou. Agora eu vou remover o marcador. E pronto, está removido já. E é aqui o passo a passo que a gente fez. Beleza, um novo marcador. Aqui eu posso configurar eles, então lá nas configurações, né? Então o que vai mostrar, o que não vai. As categorias, né? Para mostrar o que não vai. É realmente configurar a visualização que a gente vai ter. Depois a opção de arquivar e excluir e-mails. Então a gente pode excluir, geralmente vai excluir porque não serve ou está poluindo, ou eu já vi aquela informação e não preciso mais, não quero que aquilo fique mostrando. E eu também tenho a opção de arquivar, né? Então o arquivar, ela basicamente eu tiro da minha tela inicial, mas ela está num cantinho ali. Então depois eu posso ir lá e desarquivar, né? Trazer de volta para a tela inicial, mas continuo tendo acesso tudo normalmente. E o que eu preciso fazer? Preciso sempre marcar, né? Seja marcar um ou vários manualmente, ou eu também poderia clicar aqui em cima, que aí eu vou selecionar a página inteira, que são 50, mas aqui o Gmail já dá a facilidade de dizer, não, eu quero selecionar todas as 2.108 conversas que estão na caixa principal. Então, posso selecionar. O que são os 1.144 aqui? Esse número sempre é o de e-mails que não foram lidos. Então, aqui o total. Do mesmo modo que se eu olhar aqui em cima, eu tenho esse 2.108. E o 1 desses 50 é as que eu estou vendo. O e-mail 1 é o mais recente, o 2.108 é o mais antigo, né? E aqui na minha tela eu vejo 50 e-mails na lista. Certo? E aí selecionei quero excluir, é na lixeirinha, bem intuitivo. Tem o arquivar aqui no canto, que é a caixinha aqui com a setinha para baixo. E aqui eu tenho outra opçãozinha que é o denunciar spam. Então eu entendi que esse e-mail aqui veio para minha caixa principal, mas isso é um spam. É uma promoção, é uma propaganda, é uma promoção, é algum golpe, eu posso denunciar como spam. O Google recebe essa informação e aí conforme vai recebendo muitas informações dessas, ele vai movendo o e-mail que está mandando estes e-mails, vai movendo para uma lista à parte e aí aos poucos vai bloqueando aqueles envios e talvez até bloquear a conta, né? Beleza. E agora passando aqui nas nossas outras caixas de entrada, a gente tem o com estrela. Então basicamente é um filtro, né? Então eu quero dizer que esse e-mail aqui ele é com estrela porque eu sei que eu tenho poucos lá, então vai ser mais prático para mim entrar aqui. Então se for no com estrela, vão estar só os e-mails que eu marquei com uma estrelinha. Quero tirar ele daqui, basta tirar a estrela, voltei aqui, ele já não está mais. Depois tem os e-mails adiados. Então, adiados basicamente é
eu escrevi um e-mail para enviar, mas eu adiei para ser enviado amanhã de manhã. Beleza, e aqui eu posso ver. E-mails enviados, então tudo que eu já enviei. Rascunhos, né? Toda vez que eu abro um e-mail e não escrevo nada e só fecho, vai ser gerado um rascunho. E o rascunho, deixa eu só abrir um novo aqui. O rascunho eu posso colocar um e-mail, vou botar um e-mail aqui. Então coloquei um e-mail, ele já salvou o rascunho. E aí depois eu posso escrever um assunto. Eu posso escrever eu posso escrever todo o e-mail em si. Eu posso inserir anexo, fazer tudo. Se eu só fechar a caixinha ou se eu fechar o e-mail inteiro, fechar o navegador, ele vai ficar sempre aqui nos rascunhos. E depois basta eu entrar aqui, concluir, né, escrever mais uma coisa se eu quero ou já enviar de fato. Aqui embaixo eu tenho a lixeirinha para excluir. E um ponto que a gente pode cuidar é o quê? Aqui em cima a gente tem a barra de pesquisa que a gente viu antes. Se eu olhar aqui, não tem nada. E toda vez que eu entro em algum desses menus, aparece algo ali em cima. E o que é isso? Ele está dizendo qual filtro está sendo aplicado. Então, eu quero ver com estrela. Então, aqui em inglês, né? Mas é um e aí marcado com estrela. Nos enviados, então está, né? O in e sent enviados. Está onde? Né? Na caixa de enviados. Então, se eu for aqui no avançada, ele está aqui embaixo, ó, e-mails enviados. Assim como todos os outros. E aí, no mais, a gente vai ter as outras opções de caixas. Então, eu tenho os que são importantes, eu tenho as conversas, né, os chats, eu tenho os e-mails programados para envio, eu tenho uma lista aqui com todos os e-mails, que aí é literalmente uma lista com tudo junto, tudo misturado. Eu tenho a lista dos spams, então tudo que o Gmail entendeu como spam, ele vai largar aqui. Se eu vi o e-mail aqui e não é um rascunho, não é um spam, eu posso ir lá e dizer que não, isso não é um spam. E aí depois a gente tem a lixeira. E aí essa mensagenzinha que tem aqui em cima, tanto no spam quanto na lixeira, ela é interessante a gente cuidar. Que as mensagens que ficam nessas duas caixas, com mais de 30 dias serão excluídas automaticamente. Então, se eu excluir um e-mail, por mais que sem querer, mas em 30 dias eu não vi isso, ele vai ser excluído sozinho. Ao mesmo tempo que se foi identificado que é spam, e eu não entrei aqui e disse, opa, isso não é spam, ele vai ser excluído automaticamente, que é justamente uma ferramenta de limpeza, né, para automatizar ali essa limpeza, porque teoricamente é algo que não precisa. Se eu preciso, então alguém me mandou um e-mail, eu não recebi, a pessoa disse, não, eu te enviei, olha no spam, aí tu vai lá no spam e tá lá, e é algo que tu precisa, que de fato tu deveria estar recebendo na tua caixa normal, tu vai lá, vai dizer, opa, isso não é spam. Então, caso não diga, né, ele vai ser deletado. E depois aqui as outras categorias. Aqui o social, o atualizações, o promoções e também o fóruns. O fóruns não tem nada, por quê? Porque a gente não está usando. Ele mostra aqui, mas ele não tem nada. Assim como essas outras, né? Se eu desabilitar alguma delas, vai ficar sem nada e vai para alguma outra das caixas que eu estiver usando. Beleza, e aqui a gente tem um print ali de cada item, né, para facilitar isso, vocês também ter esse material, né? E aí uma explicaçãozinha em alguns pontos, como esse ponto principalmente, né, da exclusão automática. Então aqui é um ponto que tem que cuidar, por exemplo, aquela questão do Windows, né?
Então, lá na aula do Windows a gente viu que não vai excluir automático. Mas beleza, aqui vai. Então, a gente sempre tem que cuidar essas diferenças bem pequenininhas. E aqui a gente já vai para escrever um novo e-mail. Deixa eu voltar aqui para a caixa de entrada. Então, o escrever é bem destacado aqui. E no Gmail, quando eu clico para escrever um e-mail novo, ele vai sempre abrir essa barrinha, essa caixa aqui no lado. Eu tenho a opção de minimizar ela. Então eu posso sempre cuidar que aqui embaixo vai ter essa aba aqui, né? Se eu colocar um assunto nela, tá, aula... Primeiro ele salvou o rascunho, né? Então agora ele está como aula de informática. Se eu clicar nela, ou se eu clicar aqui no botãozinho de minimizar, vai ficar aqui. Então, se eu estou escrevendo, sempre vai estar aqui. Se eu clicar para escrever outro e-mail, também vai estar aqui. Então, vai estar aqui, vai estar agrupadas aqui, né, lado a lado, essas abas dos e-mails que eu estou escrevendo. Beleza, eu vou fechar aqui. Eu tenho a opção aqui de expandir a tela, né? Então, para ver essa tela maior, né? É a opção. Depois tem a opção de voltar. O para é literalmente para quem que eu vou mandar. Então, vou mandar para o Iractelua, por exemplo. Quando ele está desse modo, então está com essa caixinha aqui, ele já está inserido. Aqui tem um xizinho que eu poderia tirar essa pessoa. Aqui no lado eu tenho o CC e o CCO. O CC é a cópia, é o contato em cópia, né? O cliente em cópia, mas é o e-mail que vai receber como cópia. Então, a pessoa principal vai receber o e-mail e as cópias são pessoas geralmente que vão acompanhar aquele e-mail. Então, por algum motivo ela precisa acompanhar, beleza. Qual que é a grande diferença do CC e do CCO? O CC é a cópia, né, o contato em cópia. Então, se eu mandar um e-mail para o iractelua@gmail.com e a cópia eu disser que é o Premier SM, beleza, o Iractel vai receber o e-mail e ele vai ver que também foi enviado em cópia para o Premier. Agora, se eu for na cópia, no cliente em cópia oculta, o Iractel vai receber o e-mail e ele não vai ver que o Premier também recebeu esse e-mail em cópia oculta. Então, quem enviou sabe, mas quem recebeu não sabe que tem pessoas, né? Uma ou várias pessoas que estão acompanhando aquele e-mail ali numa cópia oculta. Então, é sempre um ponto para cuidar. E é só o ozinho ali de oculto, literalmente, que é a diferença. Depois o assunto aqui, né? Assunto é basicamente o título do nosso e-mail, né? E depois o corpo do e-mail, que aí é onde eu vou escrever o que tem que escrever. Então, beleza. Aqui eu vou ter algumas ferramentas de formatação de texto. Então a gente pode fazer algumas formatações. Eu posso trocar a fonte, eu posso trocar o tamanho, eu posso colocar em negrito, em itálico, no sublinhado. Eu posso trocar a cor do texto. Então eu quero que essa palavra seja azul escuro. Então vai ser azul escuro. Eu posso fazer a configuração do alinhamento, né? Então alinhar à esquerda, direita ou centralizado. Eu tenho a opção de numerar, né? Que é a nossa lista numerada. E aqui nessa setinha eu tenho outras opções. Então, remover a formatação, o taxado, né? Que é aquela linha sobre o texto. Eu posso fazer uma citação. Eu posso ajustar a tabulação, né? Então, mais para a direita,
para a esquerda, e eu também posso fazer uma lista com os marcadores. Então, em vez de só escrever um textinho aqui em texto comum, eu posso fazer essas formatações, né, no corpo do texto que eu estou enviando. Beleza. Depois, deixa eu só ver aqui esse daqui. Vamos ver esse aqui antes, então, só porque a gente já está aqui. Aqui embaixo a gente vai ter alguns outros botões com opções. Então, beleza, aqui eu tenho o enviar. Na setinha eu vou ter o programar, que é aquele, né, eu quero enviar depois. Aqui eu vou ter o anexar arquivo, sempre vai ser esse ícone aqui do Clips. Então, em 99% dos sistemas é um Clips, que é justamente algo intuitivo, né? Então, todo mundo sabe que é um anexo, né? Então, se eu clicar aqui, eu posso escolher algo do computador para anexar. Aí aqui um ponto de atenção é o tamanho máximo de cada e-mail enviado é 25 MB. Então, beleza. Eu posso botar um arquivo de 23 MB? Posso colocar. Mas vamos lá. Eu preciso mandar o TCC e o meu TCC tem 50 MB. Vou poder mandar por e-mail ou não vou poder? Pode mandar. Qual que é o ponto de atenção? Quando eu colocar aqui o anexo, o Gmail vai fazer o quê? Ele vai automaticamente colocar lá para o Drive esse teu documento e no e-mail vai o link do documento. Então, beleza, a pessoa vai receber do mesmo jeito, não vai mudar isso. O que vai mudar é que ela não vai receber o arquivo, ela vai receber o link do arquivo. E aí, claro, lá dentro ela pode baixar o arquivo, ela pode só ler. Aí é indiferente, mas é um ponto para a gente cuidar. Depois a gente tem esse outro iconezinho aqui, que também, na maioria dos aplicativos, sistemas é assim ou quase igual isso, que é basicamente o inserir link. Então, na palavra Gmail, eu quero que ele tenha um link. Eu quero que a pessoa abra um vídeo no YouTube. Beleza, então vamos botar aqui um vídeo, por exemplo. Vídeo do exemplo. Aí eu quero que a palavra vídeo, vou selecionar ela, tenha um link. Eu vou clicar aqui no inserir link e eu vou dizer para qual link eu quero que vá. Então, eu quero que vá para o YouTube. Beleza. Se eu clicar aqui, ele já está com o link. Então, se eu clicar aqui, vai abrir. É para abrir o YouTube. Aqui, ó, YouTube. Beleza. Ele vai ficar assim, né, quando é um link, então, a mesma coisa, né, em quase todos os sites é sempre assim, então a gente pode sempre cuidar isso, que ele fica destacado em azul e com este sublinhado, então beleza, eu sei que ali tem um link para mim clicar. Depois tem aqui a opção de inserir emojis, e aí é literalmente os emojis que a gente está acostumado a ver em todo lugar. E aí eu posso adicionar no corpo do texto, como se fosse uma mensagem do WhatsApp da vida. Depois tem um íconezinho que é este triângulo, e o que é isso? É inserir arquivos do Google Drive. Então, como o meu Gmail usa um e-mail que é o e-mail do Google Drive, então os dois estão interligados, eu posso anexar arquivos aqui do meu Drive já direto. É uma opção. Depois inserir foto, né? Então esse quadradinho aqui que é bem icônico também. Então eu posso inserir alguma foto. Depois tem esse carinha aqui que é o cadeado, que talvez não é tão usual quanto os demais, né? Mas ele é o modo confidencial. Então se eu clicar nele, eu vou literalmente configurar um modo de confidencialidade para este e-mail. O que isso significa na prática? Então aqui diz, os destinatários não poderão encaminhar esse e-mail, então quem recebe ele não vai conseguir encaminhar, não vai conseguir fazer uma cópia, imprimir e nem fazer download do e-mail. E aí eu vou dizer por quanto tempo. Então beleza,
este modo confidencial, esse arquivo ele vai expirar em quanto tempo? Um dia, uma semana, um mês? E aí eu também posso configurar uma senha. Então eu posso colocar aqui que eu quero senha por SMS, e aí a pessoa vai ter que ter uma senha para abrir esse e-mail. Então a gente tem essa opção também para usar. E aí depois, no fim, eu tenho que inserir a assinatura. Então eu criei uma ou várias assinaturas de e-mail. Aqui eu posso dizer, eu quero usar padrão, ou eu quero usar a assinatura 2, 3 lá que eu também tenho. Então aqui eu posso configurar e selecionar. E aí depois nas opções que a gente tem mais algumas opções. Então definir aquela tela cheia como padrão, para quando eu abro vou redigir um e-mail novo, né? Eu posso colocar um marcador já nesse e-mail, posso botar um modo de texto simples, posso já imprimir, verificar a ortografia, ou posso definir um horário para reunião, junto com esse e-mail. Então tudo isso eu faço dentro do e-mail. E caso eu não quero nada, eu posso literalmente clicar no lixeirinho e está excluído o nosso e-mail. Beleza? Entendido? Esse acho que é um pouquinho mais normal, né? Exatamente. E especificamente hoje e-mail há muito tempo é muito... todo mundo conhece, todo mundo usa, né? Então... Beleza. Agora a gente vai para essa outra ferramenta que é o Google Drive, e que a ascensão dela, vamos dizer assim, surgiu alguns anos atrás, mas hoje em dia está igual o Gmail, então todo mundo, quase todo mundo conhece, quase todo mundo usa, e trouxe, eu acredito também, né, que trouxe uma facilidade para o nosso dia a dia que a gente não sabia que precisava, basicamente, né? Então, beleza, o que é o Google Drive, né? Ele basicamente é uma ferramenta para a gente guardar nossos arquivos online. Então, eu comentei na primeira aula, talvez, ele é uma ferramenta que a gente chama de ferramenta de nuvem, né? Armazenamento em nuvem. Porque, literalmente, ele está na internet, só pode ser acessado online. Eu posso ter algumas versões ali, na versão paga, por exemplo, que talvez eu acesse os dados, os arquivos online, mas a atualização deles só ocorre online. Então esse é um ponto para sempre cuidar. Então basicamente eu posso acessar esses arquivos, né, de qualquer lugar e em qualquer dispositivo, desde que, né, logando a minha conta ou com o link de acesso ali. Então isso que acho que é a grande facilidade que essas ferramentas trazem para a gente, né? E aí junto a isso a questão de compartilhar arquivo e pasta com outras pessoas. Então hoje é muito fácil, né? Eu abrir um arquivo lá, um documento de texto, compartilhar com a minha turma toda, todo mundo mexe junto ao mesmo tempo e tá tudo certo. Então é uma ferramenta que ajudou muito. Exato. Então, tipo, sei lá, 5, talvez 10 anos atrás, jamais a gente imaginar algo nesse nível. E hoje tem, e a gente, em alguns momentos, não sabe mais trabalhar sem, né? Então, é uma ferramenta bem legal. E que a gente olha as provas ultimamente, tem caído bastante, porque é isso, né? Ferramentas que no dia a dia todo mundo está usando, então faz sentido cobrar, né? E ver a respeito do Google Drive. Beleza, deixa eu abrir aqui pra gente. Se eu for aqui nesse iconezinho, eu vou ter um atalho para quem? Para os Google Apps. E é claro, o que são Google Apps? Aplicativos do Google. E aí eu tenho N aplicativos. Então alguns que a gente está vendo são os principais que a gente vê cair em prova, que a gente vê realmente mais essa cobrança, mas tem muitos mais. Aqui já aparece aquela barra que a gente comentou antes, né, a barra de complementos, que eu posso ir para outros aplicativos. Beleza.
Aqui eu tenho a pasta principal, né, que é a pasta meu Drive. Então ela literalmente vai ser a pasta principal que vai dar acesso a tudo que a gente tem, né, nesse Drive. E aí a gente pode fazer algumas coisas, né? Então a gente pode, dentro do Google Drive, a gente pode criar pastas, a gente pode criar ou fazer upload de arquivos ou de pasta. Então eu quero uma pasta inteira, tirar do meu computador e salvar, eu posso arrastar e tá tudo certo. E eu posso criar os arquivos documentos Google, né, que aí vai ser um documento de texto, planilha, apresentação, formulários. Se eu for para cá e eu clicar aqui no nomezinho meu Drive, vai ter criar pasta nova, fazer upload de arquivos ou de uma pasta inteira. Documentos Google. O que é documentos Google? Assim como todos os outros, são ferramentas do Google, bem próximos, não são iguais, tem algumas diferenças bem consideráveis, algumas questões, mas de modo mais genérico são bem próximos às ferramentas da Microsoft. Então, no Microsoft a gente tem o Word, aqui a gente tem o Documentos Google. Beleza, ele vai ter ferramentas parecidas com o Word, a lógica é a mesma, para me escrever um documento de texto. Quero fazer uma planilha? Eu tenho planilhas Google, também, né, próximo ao que a gente tem lá no Excel. Apresentações para fazer apresentações slides, literalmente. Formulários para criar formulários do Google. E no mais eu vou ter algumas outras opções. Então, desenhos, My Maps, sites, Collaboratory, essa aqui eu não conheço ainda, e o script do Google Apps, que eu posso fazer algumas automações também. Ou posso aqui conectar mais ferramentas ainda, caso eu tenha alguma outra que eu quero deixar vinculada aqui, né, tudo junto. Depois que então computadores, então do mesmo modo que a gente viu lá no Windows, que a gente tem lá o OneDrive, que é a ferramenta também de nuvem da Microsoft, no OneDrive eu posso sincronizar ele com o Google, com o Windows. Aqui também eu posso ter computadores sincronizados com o meu Google Drive. Então a mesma coisa, eu posso instalar o Google Drive na minha máquina, no meu Windows, por exemplo. Em vez de eu usar o OneDrive, eu uso o Google Drive na mesma ideia. Então, eu edito um documento na minha máquina e ele está sincronizado com o Google Drive e, consequentemente, eu tenho ali a mesma informação nos dois lugares. Então, é possível também. E aí, depois, aqui algumas opções que a gente vai ter no menu de opções dos arquivos. Então, deixa eu ir aqui. Deixa eu criar um documento novo aqui, eu vou criar um documentos Google. Vou dar um nome para ele aqui. Beleza, vou botar aqui aula. Beleza, que ele já mostrou que está salvo. Só atualizar aqui para garantir. Beleza, aula Google Drive. Se eu clicar com o botão direito, eu vou ter algumas opções. Então eu posso abrir ele no modo só visualização. Eu posso abrir ele numa nova página, dentro do Documentos Google, né? Eu posso baixar esse arquivo para minha máquina, né, para o meu computador. Eu posso renomear ele por aqui. Eu posso criar uma cópia já. Eu posso compartilhar, organizar, literalmente organizar, ou seja, eu posso daqui onde eu estou mover ele para outra pasta, ou adicionar um atalho, ou marcar ele com estrela. Eu posso ver informações desse arquivo,
Então eu posso bloquear, posso ver a atividade, então quem mexeu no arquivo, o que fez. Posso ver detalhes ou limitações de segurança. Eu também posso mover para a lixeira e eu também posso, se configurado, tornar ele disponível offline. O que significa? Se eu estou sem internet, mas eu preciso mexer nesse arquivo, se ele não está disponível offline, eu não mexo. Se ele está, eu mexo, mas aí só a atenção, né? Que essas alterações só vão atualizar quando eu conectar. Então é sempre um ponto para a gente cuidar, porque senão a gente escreve um monte lá e não sabe por que não sobe de jeito nenhum, e é porque não conectei até então na internet com aquele computador, né? Beleza. Depois a gente tem aqui, quando a gente seleciona um item, deixa eu só desmarcar aqui. Aqui em cima a gente está vendo o filtro, né? Então, filtros que a gente pode ver. E se eu seleciono algo, eu tenho aqui alguns opcionais. Então, eu tenho aqui o botão de compartilhar. A mesma ferramenta que a gente tem clicando com direito e vindo no compartilhar aqui. Tanto é que é o mesmo ícone, né? Aqui da pessoinha com mais. Eu tenho um atalho aqui para já clicar para baixar. O mover, a lixeira, o só copiar o link dele. Então, não quero entrar e achar o link, quero só copiar o link e mandar para alguém. Está resolvido. E aí as outras opções que a gente viu aqui. Então aqui nada mais é do que alguns atalhos para as ações que a gente tem mais costume de fazer. Então, beleza, compartilhar com alguém é algo que a gente faz muito seguidamente. Então faz sentido que já esteja aqui. Então tem essas opções facilitadas, né? Dá para dizer assim. Beleza. Depois, a gente vai ter aqui, só para comentar aqui em cima, a visualização. Então essa visualização aqui dos quadrados grandes é uma visualização em layout de grade. E eu tenho também a lista. E aí vai ser uma listinha de tudo aqui. E aí é realmente algo de uso, né? Então me adapto mais com um ou com o outro. Deixa eu deletar esse aqui que a gente criou. A gente viu computadores. Aqui o com estrela, né? Então marquei com estrela algum documento, algum arquivo, uma pasta. Vai estar organizado aqui. Aqui eu tenho um acesso interessante que é o compartilhados comigo. Então, do mesmo modo que eu compartilho com alguém, alguém compartilha comigo. Mas esse compartilhado comigo não é exatamente o link. Então, o meu colega me mandou um link, então ele vai estar aqui? Não. Ele vai estar aqui quando eu pegar e eu compartilhar aqui nesse botão, né, compartilhar, e eu adicionar participantes. Então, se eu adicionei participantes, vai aparecer aqui para quem recebeu, né? Então, a mesma coisa, é um atalho para mim ter já tudo que alguém mandou, algumas pessoas, né? Todo mundo mandou para mim, eu tenho acesso aqui também. Depois, recentes, então eu posso ver documentos criados ou editados recentemente. O que foi detectado como spam e o que foi deletado. Então aqui o que a gente acabou de deletar. E do mesmo modo que lá no Gmail, em ambos os menus, a gente vai ver que vai ser excluído após 30 dias. Então, do mesmo modo. Aqui eu posso esvaziar a lixeira. Pronto, está excluído. E por fim eu tenho aqui uma questão de armazenamento. E aí eu vou ver como é que está, né, o armazenamento da minha ferramenta de modo completo. E aqui eu já vejo, ó, Google Drive está usando quanto? Ele está usando, se eu botar o mouse em cima, 4,55 GB. Amarelinho é o Google Fotos. Então o Google Fotos está usando 1,5 MB. E o Gmail, que é o vermelhinho, está usando 1,89 GB. E aqui embaixo a gente tem uma lista com os arquivos, né, do maior para o menor aqui, que a gente tem. E aqui no canto a mesma coisa. A gente tem a barrinha mostrando
o nosso armazenamento, quanto a gente está usando, aí esse total, né, essa soma aqui, comparado aos aqui 15 GB, que é o plano que a gente tem gratuito. E aí quando chega no limite, eu posso, claro, deletar algumas coisas ou pagar, né, um pouquinho a mais pela versão paga, que eu tenho um armazenamento bem maior. Que inclusive está aqui o botãozinho, né, para sugerir a nossa compra. Beleza? Já usa também? Tem uma noção? A minha versão paga. Ah, legal. É isso, é uma ferramenta que tu começa no gratuito e tu acostuma, é muito bom. E o pago é interessante porque são sempre valores consideravelmente baixos, né? Então, enquanto na Microsoft, que hoje é a concorrente, é um pouco mais elevado esse valor, aqui é baratinho. Então, 10, 20 reais, às vezes já consegue alguma versão mais que tem muito mais capacidade. Daí eles me deram uma promoção assim, vai pagar 15 pila e pergunta. Exato. Então exato, é bem barato e ajuda. Tu guarda a vida ali dentro e tá tudo certo, né? Tá tudo organizado. Beleza. Só pra gente fechar, eu vou comentar em outro momento sobre, mas só para aproveitar que a gente está aqui, a gente tem agora esse iconezinho que até pouco tempo não tinha nas ferramentas, então aqui eu só mostrar os dois tem, que é o teste Gemini, que é só um botãozinho para a gente usar a inteligência artificial do Google. Então a gente vai ter uma aula para conversar um pouquinho mais sobre essas ferramentas, falar um breve, né, assunto sobre, mas é legal saber que essa é a ferramenta do Google, e aí agora eu já tenho esse acesso facilitado aqui. Então isso é algo que tem há pouco tempo. E aqui tem, né, faço o teste sem custo, e aí tem algumas coisas que ela faz. Então assim, a gente tem várias ferramentas, e essa é a do Google especificamente. Então a gente vai passar um pouquinho, vai ter uma aula, vai dar aqui umas 2, 3 aulas talvez. A gente vai dar uma passadinha, pelo menos, para a gente se ambientar um pouco já, né, e ter uma ideia do que é, para que serve, o que dá para a gente fazer ali, que é bem legal. Beleza, vamos fazer um intervalinho, uns minutinhos, pegar uma aguinha, e aí voltamos, pode ser?